Olá, crianças, como vocês estão? Estão todos bem? Estou aguardando vocês se organizarem no lugar de cada um para a gente começar a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre vocês, sobre as crianças. O que as crianças têm de igual e o que elas têm de diferente. E vamos abordar outros assuntos no decorrer da aula, certo? Eu gostaria de começar mostrando essa imagem para vocês. O que é que vocês entendem por essa imagem? Nós vemos aqui o mundo e aí várias crianças ao redor do mundo. O que essas crianças têm de igual? Será que elas têm muita coisa de igual? O que vocês poderiam dizer? Todas são crianças. E o que elas têm de diferentes? Aqui a gente já vê na própria aparência, né? Alguns são brancos, outros são negros, outros lembram uma criança indígena, outros lembram uma criança de cultura árabe, outros lembram uma criança de cultura oriental. Então, na própria aparência física, as crianças são muito diferentes, né? O cabelo, a pele, o jeito dos olhos, todos são diferentes. Aí são diferentes também no modo de vestir, né? Nos gostos, de como elas gostam de viver, de se divertir, de se vestir. E creio que elas tenham outras diferenças, né? Mas o que elas têm em comum é que todas são crianças e todas têm os mesmos direitos. Existe a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que diz que todas as crianças do mundo, independente da nacionalidade dela, independente de onde elas nasceram, de onde elas vivem, elas têm direito a se desenvolver com respeito, com o necessário ao que elas precisam para se desenvolver, para crescer e se desenvolver, né? Todas têm direito à alimentação, todas têm direito a uma moradia digna, todas têm direito de acesso à educação, todas têm direito ao lazer também, não é? Então, todas têm os mesmos direitos, independente de onde elas estão, de como elas são. Por ser criança, elas já têm os mesmos direitos. Mas você acha que isso se aplica na realidade? As crianças, elas têm mesmo os mesmos direitos? Será que todas as crianças têm alimentação digna, têm uma escola, têm uma família que cuide delas? Não, né? A gente sabe que algumas crianças, infelizmente, não têm esses direitos. E hoje eu quero falar com vocês especificamente sobre as crianças que têm algum tipo de deficiência, né? As crianças que são diferentes porque têm algum tipo de deficiência. Aqui no Brasil, a gente também tem uma lei que fala sobre os direitos das crianças, né? Nós já temos a nossa Constituição, mas antes a nossa Constituição ela é interpretada muito como que desse apenas os deveres às crianças, né? E não os direitos. Então foi criada uma lei mais específica, que é conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que dá mais esses direitos às crianças, né? Que vem especificar quais são esses direitos. Vocês já ouviram falar nessa lei? Essa lei ela já tem mais de 30 anos, né? Aqui no Brasil. E a cada dia a gente busca aqui na escola esclarecer também para as crianças tenham acesso a conhecer os seus direitos,
para caso elas não tenham o seu direito, elas busquem, né? Elas conversem com os seus familiares, busquem o conselho tutelar, né? E as famílias também precisam receber essa orientação, né? Do que são esses direitos das crianças, para que elas não fiquem sem ter acesso ao que lhe é de direito, certo? Então, gente, hoje eu trouxe aqui para vocês um relato de uma pessoa que ela passou por muita dificuldade, porque hoje ela já é uma adulta, né? Mas ela era uma criança com deficiência e ela teve muita dificuldade de passar por esse período escolar, né? Porque ela não teve sequer o direito ao diagnóstico de que ela era uma criança com deficiência durante a infância dela, e muitas crianças passam por isso. As que têm o diagnóstico passam, e as que não têm o diagnóstico passam mais ainda, certo? Então, o depoimento é de uma inglesa chamada Heloise. Esse depoimento foi dado à BBC, né, quando ela já tinha 27 anos. No ano de 2020 foi concedido essa entrevista com ela. E ela diz assim: eu percebi que era diferente quando comecei a ir ao colégio. Falava de coisas que me interessavam, mas isso não parecia interessar aos outros. Eu tinha muitos interesses distintos e sempre me sentia mais confortável falando com adultos do que com pessoas da minha idade. Não sabia como me tornar a melhor amiga de alguém, nem como jogar os mesmos jogos que as crianças da minha idade jogavam. Sofri muito bullying. Certa vez, alguém cuspiu em mim. E eu disse: você está violando uma lei criminal, ou algo assim. Não é esperado que uma criança reaja assim a uma situação dessa. Então, ela é uma criança que ela se sentia diferente, né? Que ela sentia muita dificuldade de fazer amigos e sentia que as outras crianças a rejeitavam, né? Que chegava a esses episódios assim, das crianças cuspirem nela, olharem para ela com nojo, a excluírem, né? E o diagnóstico que ela veio ter depois foi o diagnóstico de autismo, que ela era uma criança autista. Vocês já ouviram falar em autismo? O que será? O que será que quer dizer quando a gente diz que quando uma pessoa recebe um diagnóstico de autismo? O que será? Quais são as dificuldades que essa pessoa tem? Já ouviram falar? Queria ouvir de vocês. Gente, o próprio nome autismo, ele quer remeter a algo, a essa deficiência onde a pessoa se volta para si mesma, né? Ela tem muita dificuldade de lidar com o mundo exterior, principalmente nas áreas de interação social, de comunicação, e os comportamentos que elas têm geralmente não são os comportamentos que se espera para uma pessoa daquela idade, né? Que se chama de comportamentos estereotipados, né? A imaginação dela é um pouco diferente do que as outras pessoas. O cérebro funciona de uma maneira um pouco diferente. É muito comum nos autistas também eles terem o que a gente chama de desordem sensorial. O cérebro deles interpretam as sensações com o ambiente de uma forma ou muito intensa, ou eles são menos sensíveis a esses estímulos do ambiente. Por exemplo, uma pessoa autista, ela geralmente escuta um barulho com intensidade 10 vezes mais do que uma pessoa típica, certo? Então, um barulho que para uma pessoa típica
é normal, é tolerável, para elas dá dor de cabeça, para elas sentem o ouvido doer, né? Chega a ter uma dor física mesmo, e que dependendo do barulho, eles não conseguem continuar naquele ambiente, né? Porque eles sentem realmente muito incômodo. Eles sentem, essa mesma menina aqui que fala desse depoimento, ela disse que na escola era comum ouvir falar, as pessoas criticarem porque ela não deixava o cabelo amarrado, né? E ela tinha essa sensibilidade em amarrar o cabelo, né? Eles às vezes têm essa desordem sensorial em algumas partes do corpo, como o cabelo, né? Alguns autistas têm muita dificuldade de amarrar o cabelo, de pentear, de cortar a unha, né? O cérebro deles funciona um pouco diferente, né? Eles sentem de uma forma muito intensa um estímulo que pra gente, pessoas típicas, a gente sente de uma forma totalmente aceitável, né? Então, gente, por que que eu estou trazendo também esse assunto para conversar com vocês? Porque a partir da próxima semana, nós vamos receber aqui na sala um coleguinha que tem autismo. E aí, tanto ele vai aprender a lidar com a gente, como a gente também vai precisar aprender a lidar com ele. A gente vai precisar entender que certas coisas ele vai sentir de forma diferente, que em certos momentos ele vai precisar de um apoio da gente, né, de uma ajuda, mas que ele é uma criança como qualquer um de vocês, que tem os mesmos direitos, que tem o direito de frequentar a escola, que tem o direito de ser recebido com carinho, né? Isso que a gente tem que entender, que as pessoas, elas precisam ser acolhidas, né? Principalmente quando é uma criança com deficiência, ela vai precisar desse acolhimento, de ser compreendido, certo? Em alguns momentos vocês vão perceber que esse coleguinha, ele vai ter comportamentos diferentes do que é esperado, certo? Em algum momento, às vezes que vocês contarem uma piada, às vezes a princípio ele não vai entender, né? Eles têm um pouco de dificuldade de entender ironia. Mesmo assim, a gente precisa lidar com isso com naturalidade, certo? Assim como algumas situações que para ele vai ser normal, pra gente o comportamento dele vai ser engraçado, mas nem por isso a gente vai ficar dando risada dele, porque é muito chato quando alguém fica rindo da gente, não é? A gente se sente ridicularizado. Então, certas situações, mesmo que vocês admirem porque ele não está se comportando como seria esperado, vocês têm que ter essa noção que não é para rir de modo que vá constranger o colega, certo? Falando um pouco mais sobre a Declaração dos Direitos da Criança, né, que a gente viu que as crianças elas têm direitos independente da nacionalidade delas, independente da condição financeira, independente se ela é uma criança típica ou uma criança com deficiência. Esse é o jeito certo da gente falar, certo? Pessoa com deficiência. Quando a gente fala assim, pessoa deficiente, pessoa portadora de deficiência, portadora é como se a pessoa estivesse portando alguma coisa e no momento que ela pudesse escolher deixar de portar aquela deficiência, ela escolheria, não quero mais ser deficiente, né? E não é assim, né? A pessoa que tem uma deficiência, como o autismo, ela nasce com ela e essa deficiência vai acompanhá-la pela vida toda, né? O que é que essas pessoas têm que ter? Elas têm que ter acolhimento, né? Para poder elas aprenderem a lidar melhor com a dificuldade que elas enfrentarão, né? Elas têm que ter direito a tratamento, elas têm que ter
direito a uma escola inclusiva, né, que as inclua. Porque quando a gente fala assim que a criança, por ter uma deficiência, ela não vai ter direito às mesmas coisas que, que as outras crianças típicas estão, a gente está mostrando que, na verdade, quem está se mostrando deficiente ali é a própria escola, né? É a própria sociedade que não está fazendo o necessário para que essa pessoa seja incluída, né? Para acolher essa pessoa. Então, tem que ter aqui os meios de acessibilidade para que ela possa participar e ter os mesmos direitos que as outras pessoas têm, né? Então, uma maneira certa de falar como é pessoa com deficiência. Pessoa deficiente é errado, pessoa portadora de deficiência também já caiu em desuso, né? Algumas coisas a gente vai evoluindo ao longo da vida. A gente pode muito bem perceber que estava errada a maneira como a gente estava se expressando e passar a se expressar de uma forma mais adequada. Então, há toda uma discussão até sobre os símbolos do autismo, né? Que o símbolo mais conhecido é um quebra-cabeça, né? Mas já há aí outros símbolos que representam melhor o que é o autismo. Só que não é assim de uma hora para outra que vai ser colocado, né? Vai se falando, porque as pessoas demoraram bastante para conhecer o que é autismo. Aí quando conhecem, quando tem um símbolo que identifica o autismo, que é o quebra-cabeça, aí já partir para outro símbolo, a educação ela é um processo lento, né? Já existem aí outras formas de representar o autismo que a sociedade já está começando a entender que são mais adequados, né? Por exemplo, aquele símbolo coloridinho que representa o infinito, né? Porque ele faz uma alusão à diversidade, à aceitação da diversidade, enquanto que o quebra-cabeça, de certa forma, ele é entendido por alguns como algo complexo demais. E o autismo ele é complexo, né? Porque até hoje não é conhecida totalmente a origem do que seja o autismo, né? Do que cause o autismo. Não é conhecida uma cura, né? Mas a gente tem que ter essa noção que a educação é um processo lento. Eu também concordo que o símbolo do infinito representa melhor o autismo, mas isso vai ser colocado na sociedade aí de uma maneira que as pessoas possam se adaptar, né? Já que agora que muita gente está conhecendo o que é o símbolo do autismo com os quebra-cabeças. Então, na Declaração dos Direitos da Criança, tem o princípio 5 fala especialmente sobre as pessoas com deficiência, né? Sobre as crianças com deficiência, que diz assim: a criança física ou mentalmente deficiente é aquela que sofre de algum impedimento social, deve receber o tratamento, a educação e os cuidados especiais que requeira o seu caso particular. Toda criança deve ter direito como as outras. Todas as crianças devem ter direito ao tratamento e educação. Todas as crianças com deficiência devem ter os mesmos direitos que as crianças típicas. Todas as crianças com deficiência ou não devem ser tratadas como as outras pessoas. Então, é ser tratado da mesma forma. Não é que o coleguinha que vai chegar que tem autismo, ele possa fazer tudo o que quer, que prejudique as outras pessoas. Não. Ele vai precisar respeitar as regras. Mas em alguns momentos a gente vai ser flexível, né? Como a gente falou, né? Eles têm uma sensibilidade, o cérebro dele funciona de uma forma diferente. Então a gente não pode querer que a todo momento ele se comporte igual às outras crianças típicas. Mas em alguns momentos, em alguns
comportamentos que precisar da intervenção do professor, de alguém aqui da escola, para que algo que ele sinta também não venha a incomodar. Por exemplo, se ele fica incomodado, se ele ficar gritando, pode ficar gritando o tempo todo na aula da aula? Não, né? A gente vai ver o que é que está acontecendo, por que que ele está incomodado, gritando, e a gente vai conversar, vai direcionar para que a gente possa resolver da melhor forma possível, né? Está incomodado com alguma coisa, vai poder bater nos colegas? De jeito nenhum, né? Não pode. Mas aí a gente vai ter que ser flexível para que algumas coisas, por exemplo, a gente pode aqui na sala brincar uma brincadeira de estourar balão? Não, né? Aí a gente vai ter que ter essa consciência, porque o ouvido do coleguinha vai doer. Então ele vai ficar incomodado, possivelmente ele vai gritar, ele vai querer sair daquele ambiente. A gente também tem que ter essa flexibilidade, né? Que não vamos fazer algo que venha a incomodá-lo dessa forma, né? Então, vocês já devem ter visto aí alguns filmes, séries, até em Malhação, né? Há pouco tempo teve uma personagem em Malhação que ela tinha as características de autismo, né? Que ela se sentia diferente, né? Acho que vocês assistiram a Malhação quando estava com essa personagem. Teve também agora uma série de filmes e séries da Netflix, né? Que abordaram o assunto, The Good Doctor. Quem aqui já assistiu? O problema, às vezes, é que como a mídia coloca o autismo, deixa as pessoas com a ideia errada do que seja o autismo, né? O autismo, dificilmente ele é representado como ele de modo geral, né? Nenhuma pessoa com autismo ela é igual a outra. Elas têm características comuns e características diferentes. O que é complicado a gente tirar como exemplo a mídia é porque a mídia, às vezes, elas colocam o autista ou como aquele autista que é severo demais, né, que precisa de um nível de suporte muito grande, que não se comunica, que vive isolado, ou como aquele autista que é inteligente demais, né? E essa inteligência demais, às vezes, nem representa a dificuldade que eles têm. Porque não é que você seja inteligente que você não vai enfrentar dificuldades. Uma das maiores dificuldades que os autistas têm é de fazer amigos, né? Eles têm vontade de se aproximar, de brincar, de ter um melhor amigo, né? Como o depoimento da Heloíse dizia, mas eles não sabem como fazer. Por isso que é tão importante a gente tomar a iniciativa de incluir essas pessoas. Na hora do recreio, tá vendo que ele tá ali isoladinho? Vem cá, vamos brincar junto, né? Vem cá, você quer um pouco do meu lanche? Você quer dar uma volta comigo, certo? Então, o colega está com dificuldade de fazer uma tarefa, ele não está conseguindo, mas ele tem muita dificuldade de se comunicar para pedir ajuda, né? Então, cabe a gente ter essa sensibilidade de oferecer ajuda a ele quando ele precisa, né? Sem precisar que ele peça. Tá vendo que ele está ali distraído, excluído? Vamos nós tomar a iniciativa de incluir esse colega, certo? Então, como eu falei, nos filmes, nas séries, na Malhação, às vezes os autistas eles são colocados de uma forma assim que nos leva ao erro, né, sobre o que realmente é o autismo, né? Então eu trouxe para vocês aqui algo que representa o que é o autismo de verdade, certo? Algo que a gente trabalha muito com as crianças autistas
é o reconhecimento das emoções. Os emojis, né, do WhatsApp, das redes sociais, eles representam muito as emoções, né? As carinhas tristes, as carinhas felizes. E os autistas, eles precisam ser treinados para reconhecer essas emoções, né? Às vezes você diz uma coisa querendo dizer outra, e só pela expressão do seu rosto a pessoa percebe o que você está realmente querendo dizer. Mas os autistas, eles têm essa dificuldade, né? Eles precisam, nas terapias, eles trabalham muito, né? Como reconhecer as emoções e como lidar com as próprias emoções, né? Às vezes eles estão tristes e não sabem reconhecer que aquele sentimento é tristeza, não sabem como lidar com aquilo, né? Extravasam de uma maneira que a gente se surpreende, assim, porque eles são muito emocionais, né? Eles têm muita dificuldade de lidar com as emoções. Então, cabe a gente também ser flexível, né? Quando ele tiver, assim, com essa emoção à flor da pele, a gente chegar falando, respire, tenha calma, tô aqui com você, certo? E dar esse suporte emocional que o coleguinha vai precisar, certo? Então, aqui eu trouxe vários mitos sobre o autismo. Porque, como eu disse, né, é muito comum a mídia veicular informações que não são verdadeiras sobre o autismo, né? Como eu já falei, o quebra-cabeça, ele não é o símbolo mais adequado para representar o autismo, mas ainda é o quebra-cabeça que é, hoje em dia, o mais conhecido. Então, trouxe aqui em forma de quebra-cabeça. Esse aqui diz assim: autistas não verbais não entendem o que é dito para eles. Será que é verdade isso aqui? Tem muitos autistas que não conseguem falar, mas eles conseguem sim entender o que a gente está dizendo, né? Principalmente se a gente for objetivo na forma de falar, for direto, falar em poucas palavras o que a gente está querendo dizer. Eles entendem sim, não é porque ele não fala que ele não entende o que é falado, eles entendem sim, né? Então, esse aqui é um mito sobre o autismo. Próximo aqui, coloridinho, quebra-cabeçazinho. Esse aqui diz: os autistas são todos iguais. É verdade? Vocês acham que os autistas são todos iguais? Não, né? Autistas, assim como as pessoas todas são diferentes, os autistas são diferentes, né? Não é porque um autista não fala que o outro não vai falar também. Não é que um autista tenha seletividade alimentar que o outro vai ter também, né? Alguns autistas, eles têm muita dificuldade com a textura dos alimentos. Só comem alimentos secos, né? Se for um alimento mais mole, um purê de batata, um arroz de leite, nem pensar, eles não aguentam. Já tem outros que gostam justamente das texturas moles, né? Tem uns que não suportam o cheiro de algum determinado alimento. Só em ter contato com o cheiro eles têm ânsia de vômito, né? Só em ver. Então, outros não. Outros comem de tudo e comem muito bem, né? Uns têm muita sensibilidade com barulho. É muito comum eles terem. Outros já não ligam. Pode explodir um mundo perto deles que eles não têm dificuldade com o barulho. Mais um aqui. Esse aqui diz assim: sabemos que uma pessoa tem autismo só em olhar para ela. O que é que vocês acham? Dá para saber? Você bate o olho numa pessoa, já sabe se ela é autista ou não? Não, né? Isso não é verdade. Os autistas adultos que já são verbais, muitos queixam-se disso, né? Que as pessoas dizem assim: mas você não tem cara de autista, será que seu diagnóstico está errado, que a gente olha para você, vê tão normal, né? Mas você é tão bonito, como se o autismo fosse deixar a pessoa feia. Não, não tem nada a ver com isso, né? Algumas síndromes, elas podem ser vistas na aparência física. Por exemplo, a síndrome de Down, né? As pessoas que têm síndrome de Down, elas têm um cabelo lisinho,
elas têm um olho puxadinho, a mãozinha delas é diferente, a língua, né, um pouquinho maior, mas as pessoas com autismo não, né? É uma forma do cérebro funcionar que é diferente. Eles não têm nenhuma aparência física que dê pra gente identificar o autismo só olhando, né? A gente identifica quando a gente vai analisar o comportamento da pessoa, certo? Então tem mais um aqui, mais um quebra-cabeça. De cabeça para baixo. Esse aqui diz assim: os autistas são todos gênios. O que é que vocês acham? Não é verdade, né? Autistas não são todos gênios. Por quê? Porque, infelizmente, a maioria dos autistas, eles têm muita dificuldade de prestar atenção, né? Eles voltam tanto para si mesmo que eles têm dificuldade de prestar atenção no mundo ao redor. Então, isso acaba afetando muito essa construção do conhecimento, de tanto que eles se distraem, se voltam para si mesmo, e aí eles vão tendo essa dificuldade cada vez mais e precisam desse suporte, né? Então, não é verdade que os autistas são todos gênios. O que acontece, como tem lá na série The Good Doctor, quem não assistiu, é muito bom, né? Sugiro a vocês assistir. Ele tem uma facilidade muito grande em algumas coisas, mas tem uma dificuldade muito grande em outras, né? Que a gente chama de síndrome de Savant, né? Que é uma síndrome que raramente acompanha o autismo, né? Que eles têm uma facilidade muito grande em determinadas áreas. Mas aí é uma facilidade que às vezes nem traz muito ganho para o dia a dia, né? Alguns autistas, eles decoram lista telefônica. Você pode abrir em qualquer página que ele vai saber o nome da pessoa, o número do telefone, o endereço, mas do que esse conhecimento serve no dia a dia, né? Se hoje você pode ir no Google e pesquisar essas informações. Então, em coisas, por exemplo, ter autonomia para se deslocar de um canto para outro, às vezes até para se vestir, né? Eles têm tanta dificuldade e têm facilidade nesses conhecimentos que não agregam muita coisa para o dia a dia deles. Então, e isso são pouquíssimos, né? Que tem essa síndrome de Savant junto com o autismo. A maioria deles, eles têm uma dificuldade muito maior do que as pessoas típicas no que se refere aos conhecimentos que deveria ter para a idade deles, certo? Mais um quebra-cabeça aqui. Autismo tem cura? O que é que vocês acham? Não, né? Já falei aqui no decorrer da aula. O autismo, ele ainda não tem cura. Bom seria se tivesse, né? Porque o autismo, como eu já disse, representa grande parte das vezes uma dificuldade que as pessoas têm, né? De interagir socialmente, de se comunicar, né? Os autistas, eles trabalham essa aceitação da condição que eles têm, né? Que os autismo faz parte da vida deles, não dá para separar eles e o autismo, né? Mas representa, sim, uma dificuldade que, principalmente os que têm um grau de suporte maior, se a gente pudesse ter a cura do transtorno, seria muito bom, mas ainda não temos cura, né? Tem gente que quer ganhar dinheiro com isso e acaba querendo vender algum produto para a cura do autismo, mas isso é charlatanismo, né? Isso é se aproveitar da situação, porque na verdade ainda não tem cura o autismo. Mais um, alguém pode me ajudar a ler aqui, este aqui. Autismo é causado por falta de amor da mãe. O que é que vocês acham? Não, né? De jeito nenhum. No início começou a se estudar o autismo, tinha uma teoria chamada de teoria das mães geladeiras, né? Que diziam que a criança desenvolvia autismo porque a mãe não tinha estimulado, a mãe não demonstrava amor, mas isso foi
desmascarada. Isso foi uma teoria absurda, né? Porque, na verdade, as mães de autismo, elas fazem movimentos aí muito bonitos, né? Para conscientizar as pessoas, se dedicam muito para o tratamento dos filhos, se dedicam muito para que as crianças tenham uma escola inclusiva. Então, amor de mãe de autista não falta não, né? Isso foi uma loucura da cabeça de quem inventou, certo? Diz aqui esse outro. Autistas não gostam de ter amigos. O que é que vocês acham? Será que existe alguém que não gosta de ter amigos? Acho que não existe, né? Todo mundo gosta de ser querido, de ter amigos. Existem as pessoas que têm dificuldade de fazer amizade, né? Como eu venho falando aqui para vocês, que o que a gente precisa fazer é acolher essas pessoas, que elas têm dificuldade de se comunicar, né? Têm dificuldade de interação social. Essas são as principais características do transtorno do espectro autista. Então, elas têm dificuldade de fazer amizade, mas ninguém gosta de ser excluído, de jeito nenhum, né? Eles precisam desse nosso acolhimento, certo? Tem mais algum aqui? Autismo só acontece em meninos. Vocês concordam? Não é verdade, né? O autismo, ele é um transtorno que é predominantemente masculino. Por isso que um dos símbolos do autismo é a cor azul. Mas, hoje em dia, já tem tanto... Então, gente, para a gente não ficar falando aqui de uma forma tão séria sobre esse assunto, para descontrair, mas a gente continuar entendendo esse assunto de uma forma mais leve, eu trouxe para vocês aqui uma música, certo? A música é do Jair Oliveira. O nome da música é Normal é Ser Diferente. Daqui a pouco eu vou colocar o clipe pra gente ver junto, né? O clipe dessa música é muito legal. Então, a letra da música diz assim: tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente, e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente baixa, alta, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente. Todos têm que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo. Todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Vocês já conheciam essa música? Muito linda, né? A letra dela. Então, ela fala sobre essa necessidade de a gente acolher um amigo sem pensar, não importa o quanto esse amigo seja diferente da gente, né? E é bom que o mundo seja composto de pessoas diferentes, porque a gente aprende com as pessoas diferentes. Aqui ele diz que todo mundo tem o que aprender, o que ensinar, certo? O autismo, ele é um espectro que é classificado pelos níveis de suporte, né? Tem aquelas pessoas que precisam, todos precisam de suporte, porque para você ter um diagnóstico de um transtorno, isso tem que, o que você sente, o que você passa no seu dia a dia tem que ter um impacto de forma
que isso prejudique as suas atividades do dia a dia. Se você é um pouco diferente das outras pessoas, mas que você consegue levar a sua vida normalmente, sem nenhuma necessidade de suporte, isso não vai acarretar você ter um diagnóstico. Mas quando você tem um diagnóstico, é porque de alguma forma você precisa de um suporte para que você consiga executar suas atividades do dia a dia, né? Então, o autismo, ele é classificado em 3 níveis, né? De acordo com o nível de suporte. O nível de suporte 1 é aquela situação em que a pessoa com pouco suporte ela consegue exercer suas atividades do dia a dia, né? Estudar, trabalhar, conviver socialmente, ter suas atividades de lazer. Como eu disse, né? Se não tiver necessidade de nenhum suporte, então a pessoa não vai ser autista. Para ela ser autista, ela tem que ter essa necessidade de suporte. Aí tem outras pessoas que já precisam de um suporte maior, um suporte intermediário. Aí ela está classificada como um autista nível 2 de suporte. E aquelas pessoas que são autistas nível 3, elas têm uma necessidade muito grande de suporte, né? São pessoas que não desenvolveram a fala, são pessoas que não conseguem fazer essas atividades sem um suporte muito grande, né? Estudar, se deslocar de um lugar para outro, né? Ter autonomia, elas precisam de um suporte muito grande. Então, são as pessoas que têm o autismo nível 3, certo? Então, mesmo assim, diz aqui na música que todos têm o que aprender, o que ensinar. Será que a gente tem o que aprender com uma pessoa que tem autismo? O que é que vocês acham? Será que elas vieram ao mundo para nos ensinar alguma coisa também? Sim, elas vieram ao mundo para nos ensinar muita coisa, né? As pessoas com autismo, elas têm uma dificuldade muito grande de fingir, né? Por isso que algumas coisas se tornam engraçadas, né? Como eu falei para você. Vai ter momento aqui que vocês vão ter vontade de rir, porque as pessoas com autismo, elas são tão espontâneas que elas dizem as coisas que as pessoas típicas não dizem, né? Por exemplo, se elas experimentam uma comida e elas não gostam, as pessoas típicas às vezes dizem que tá bom só para agradar quem deu. A pessoa com autismo, ela vai ser bem sincera, né? Ela vai dizer que tá horrível, né? E aquela situação pode até se tornar engraçada em determinado momento. Então, elas têm uma sinceridade que é assim, algo que a gente precisa aprender, né? Porque no nosso modo de vida a gente vai acostumando a meio que fingir certas coisas para não desagradar o outro. E acaba, às vezes, até exagerando nisso, né? Então, ser uma pessoa mais espontânea, dizer realmente o que pensa, né? E ver que, às vezes, diante de uma dificuldade que eles têm, como eles precisam se esforçar para conseguir algo, né? E às vezes a gente que é típico, a gente não precisa, às vezes, de esforço nenhum e não dá valor ao que tem, né? Então, as crianças, as pessoas que têm alguma deficiência, elas nos ensinam muito com algumas dificuldades que ela tem, como elas lidam com essa dificuldade, né? Às vezes a gente pode aprender com isso também, certo? Então, gente, ainda sobre essa preparação para receber o nosso colega próxima semana, a gente já tem falado que o autismo ele está na mídia, né? Vocês já devem ter visto em série, em filmes, na novela Malhação, e ele está em todo lugar mesmo, né? Felizmente, tem um grande número de crianças autistas recentemente, até nas histórias de quadrinho a gente já tem informações sobre o autismo, né?
Então, eu sei que vocês gostam muito da Turma da Mônica, então eu trouxe aqui uma tirinha da Turma da Mônica para a gente comentar, né? Acredito que vocês já tenham conhecido esse novo personagem, que é o André, né? Que é uma criança que tem autismo. Quem não conheceu vai conhecer agora, o André. Então, disponibilizei aqui para vocês essa tirinha. Gostaria que vocês abrissem aí, dessem uma olhada e em seguida a gente vai comentar, certo? Então, o que é que vocês podem ver aí? Tem o André com um diálogo com a Milena, né? A Milena está com a caixa que mostra para ele e diz assim: André, me ajuda a levar esta caixa para minha mãe lá na clínica veterinária? Aí o André responde: claro. Aí a Milena fala: sabe, André, minha mãe é um anjo. E na hora que ela diz minha mãe é um anjo, o que é que o André já imagina? O que é que tem aí? Ele já imagina que ela seja literalmente um anjo, né? Os autistas, eles têm dificuldade de imaginar, de lidar com essa forma da gente falar, né? No sentido figurado. Eles interpretam no sentido literal. O que a gente diz, ele interpreta tal como a gente está dizendo, né? Então a menina diz: a minha mãe é um anjo. Ele já imagina ela com as asas, né? Como um anjo. E diz assim: mas às vezes ela pisa na bola. Aí ele está imaginando aí o quê? O que é que tem aí? A mãe dela realmente em cima de uma bola. E ela continua, né? Ela esqueceu esta caixa, mesmo eu falando para ela 1.000.000 de vezes. Aí o André fica imaginando ela falando caixa, 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 1.000.000 de vezes, né? E aí o André pensa: ela saiu voando de casa e agora tenho que levar até a clínica num piscar de olho. A Milena falando, né, que ele precisa levar que ela precisa levar num piscar de olho. Então o André, que tinha prometido de ajudar, nesse momento ele já fica horrorizado, né, com toda a situação. E ele diz assim: acho que não vou. Não vou não, Milena. Sua mãe deve ser muito esquisita. Então ele imaginou ela sendo um anjo, voando, pisando na bola, tudo isso que a Milena falou, só no sentido figurado. E aí ele desistiu de ajudar porque a Milena não soube falar de uma forma que ele entendesse melhor, certo? Então, a gente precisa parar para pensar, às vezes, se o coleguinha que tem autismo está entendendo o que a gente está falando, né? A gente precisa falar de uma forma bem objetiva e sem essas figuras de linguagem, porque eles realmente têm essa dificuldade de interpretar, né? A ironia, essas outras formas que as pessoas típicas interpretam com facilidade, eles têm essa dificuldade de interpretar. Ao longo dessa semana, eu vou trazer para vocês um filme chamado O Primeiro da Classe. Esse filme, ele não fala especificamente de autismo, mas ele fala de uma história, né? É baseado numa história real, o filme O Primeiro da Classe, que uma criança com deficiência vem relatar as dificuldades que ele passou. No caso, ele é um adulto e ele fala do período de quando ele era criança, né? Das dificuldades que ele tinha, às vezes de se concentrar, como ele precisava se dedicar mais para conseguir fazer as atividades que os outros conseguiam devido a essa dificuldade de se concentrar que ele tinha. A dificuldade que ele tinha de fazer amigos, né? Como ele era rejeitado pelos colegas, os colegas às vezes brigavam com ele por qualquer motivo, né? E assim, dificuldade até que ele tinha com os professores. Então, algo que hoje em dia a gente repensa, né? Como a gente está lidando
com esse coleguinha que tem deficiência, né? Como eu venho dizendo para vocês, né? Para a gente sempre tomar essa iniciativa de acolher, né? Vocês já estão nessa turma aí, já é uma turma que está na escola há alguns anos e agora a gente vai receber um amiguinho. Mesmo se ele não tivesse deficiência, a adaptação dele já teria que ser... a gente já teria que planejar, né? Como acolher uma pessoa diferente que está chegando, onde todo mundo já se conhece. E principalmente por ele ter a deficiência, a gente vai acolher de caprichar nesse acolhimento, né? De trazer ele para que ele se sinta realmente bem entre nós, né? O filme, o primeiro da classe, também ele fala principalmente dessa dificuldade que ele teve ao longo da vida escolar, mas depois ele ficou um adolescente, ele quis arrumar uma namorada, ele quis arrumar um emprego, né? E em tudo ele tinha algumas necessidades de adaptações para que ele conseguissem aí isso que as pessoas chicas conseguem com mais facilidade, né? Arranjar uma namorada, arranjar um emprego, fazer amigos no novo ambiente, né? Então a gente tem que pensar nisso, né? Como acolher essas pessoas. Ele, como eu já falei, ele não tem, a deficiência dele não era autismo, era uma outra deficiência chamada síndrome de Tourette. Mas por ele relatar as dificuldades, por ser um filme tão leve, um filme tão bacana, que a gente pode aprender a como conviver com a diversidade, eu escolhi esse filme para a gente assistir aqui ainda essa semana e conversar com vocês sobre ele, certo? Gente, já que a gente já está próximo aí dos eventos que vem no meio do ano, a festa junina, depois vem Copa do Mundo, né? Eu queria refletir com vocês algo novo aqui na nossa cidade, que é uma lei que fala sobre os fogos, né? Quem aqui gosta de soltar fogos na festa junina? Brincar com chumbinho, com bombas, faz parte da nossa cultura, né? Mas, como eu já disse, às vezes o que a gente faz a vida toda, como a gente vê as situações, em algum momento precisa ser revisto, né? Por exemplo, esse hábito de soltar fogo, será que todo mundo acha divertido? O que vocês acham? Será que os autistas acham esse hábito de soltar fogos algo divertido? Como eu falei para vocês, né? Não todos, mas a maioria deles, eles têm muita sensibilidade auditiva. Eles escutam, em média, 10 vezes mais do que a gente escuta, né? Então, dói, eles sentem realmente uma dor física no ouvido. E não só os autistas, os idosos, as crianças, os recém-nascidos, as pessoas que estão doentes, né? Essas pessoas são mais sensíveis. Os animais, quantos animais não se acidentam, porque quando tem o barulho dos fogos, eles correm desesperados e aí são atropelados, fogem, não conseguem mais voltar para casa. Os animais selvagens também voam desesperadamente e batem em alguma coisa, se machucam e morrem. Então, esse hábito da gente soltar fogos, ele precisa sim ser revisto, né? Pensar nas outras pessoas, não pensar assim de forma tão egoísta. Porque eu gosto, então pouco vou me importar se para outras pessoas isso representa um sofrimento, se para tantos animais isso representa um sofrimento e até a morte, né? Então faz parte da nossa evolução a gente compreender comportamentos que a gente tem errado e mudar esses comportamentos. Então, no nosso município foi recentemente aprovada uma lei sobre os fogos, né? Essa lei diz assim, é a lei número 3.942, de 28 de maio de 2022. O primeiro artigo da lei diz:
fica proibido o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampido e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso em todo o território do município de Mossoró. Então, falar um pouco mais, né? Serão permitidos os fogos que produzem efeitos visuais, apenas com barulho de baixa intensidade. Quem descumprir essa lei pagará uma multa com valor de R$ 1.000 e também pagará os custos dos danos causados por eventuais acidentes que tenham ocorrido devido à infração, né? Como eu falei, animais podem se acidentar, crianças, autistas que fiquem assustados e possam sair correndo, além de que as pessoas podem sofrer queimaduras, né, com essa brincadeira de soltar fogos. Então, soltar fogos não tem graça, né? Tem consequência, tem punição, as pessoas podem pagar multa. Se for reincidente, né, considerado reincidente quando a pessoa volta a fazer aquele mesmo ato com menos de 30 dias. Se as pessoas soltarem fogos e com menos de 30 dias soltarem de novo, a multa ela vai ser dobrada, né? Em vez de pagar R$ 1.000, a pessoa vai pagar R$ 2.000, né? Então é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Será que é realmente divertido causar sofrimento para alguém soltando esses fogos? Então não é, né, gente? Não é. Vamos rever esses hábitos, tentar educar os nossos amigos, os nossos familiares para parar de soltar fogos, porque aqui no nosso município é proibido por lei, certo? Então, quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre como lidar com a pessoa com autismo, né? Já que a gente vai receber o nosso colega aqui. De modo geral, o que é que a gente pode resumir aqui, tudo que a gente conversou hoje, né? A gente pode pensar que o melhor que nós podemos fazer é ser gentil, né? É uma pessoa que tem uma deficiência, que tem algumas dificuldades e que ela vai querer se sentir acolhida, né? Ela vai querer que a gente tome iniciativa quando ela tiver com essa dificuldade de se comunicar, de interagir, né? Que a gente, mesmo quando ela tem um comportamento que a gente não espera, né? A gente fala uma coisa, ela interpreta de uma outra maneira e aquilo fique até engraçado, que a gente não fique rindo da situação, porque ela vai ficar constrangida, né? E assim, para marcar aqui esse momento, eu trouxe também um mimo para vocês, né? Sobre essa nossa aula. Trouxe aqui essa caixinha. Vai ter aqui um monte de coisinha gostosa dentro dela, né? Que faz alusão aqui ao símbolo do autismo, certo? Então, esse nosso coleguinha que está chegando, a gente com certeza vai aprender a amá-lo, respeitá-lo e vai aprender muita coisa com ele, né? Nós temos muita coisa a ensinar e muita coisa a aprender, como diz a música, né? Então, em outros momentos a gente vai retomar essa conversa e vou estar sempre disponível. Quando vocês tiverem alguma dúvida, como lidar com ele, eu estarei aqui à disposição para orientar vocês. E com certeza vocês vão gostar muito dele, né? E as crianças com autismo também, elas são iluminadas, né? Nesse sentido de ter algo que a gente não imagina que poderia aprender com elas, e nós vamos aprender a amar, a respeitar e vamos conviver todos bem.